Aula 7, Êxodo, o resgate. Então, o povo de Israel agora sai da escravidão do Egito, atravessa o Mar Vermelho e numa caminhada de 2 meses chega então no Monte Sinai. A partir daí, algo começará a ser estruturado no povo de Israel. Eles eram escravos, a promessa é que eles seriam um grande povo e herdariam uma terra, a terra prometida. Agora eles saem então em direção a essa terra, em direção a viver essa promessa, mas agora eles começam a se formar como um grande povo. Eles se formaram ali no Egito ainda, eles se multiplicaram ali no Egito, mas agora eles saem da escravidão e começam a se tornar uma grande nação, um grande povo em direção à sua terra. Mas agora, esse povo ele vai precisar de leis para que ele possa de fato ser uma nação. Então, sempre que temos uma nação, temos um povo, é necessário leis para que essa nação possa existir, para que esse povo possa conviver, com um e com o outro e debaixo de autoridade de alguém. O capítulo 19, então, ele inicia com a proposta de Deus ao povo de fazerem uma aliança. Deus diz o seguinte: olha, eu serei o Deus de vocês, mas vocês serão o meu povo. Eu serei o cuidador, o protetor, vocês levarão o meu nome, eu serei o rei de vocês, eu estarei com vocês, mas vocês precisam também honrar a parte de vocês na aliança. Vocês serão, e aí Deus faz 3 exigências. Primeira, vocês serão um povo meu, exclusivo. Vocês não adorarão outros deuses, vocês não se envolverão com outros deuses, falsos deuses, Vocês serão um povo exclusivo meu, viverão comigo. Segundo lugar, vocês serão um povo separado. Vocês não se envolverão com as práticas dos outros povos. Naquele contexto, naquela cultura, havia muitas práticas horríveis. Eles sacrificavam filhos a falsos deuses, os bebezinhos, faziam inúmeras atrocidades, inúmeros pecados de imoralidade. Então Deus fala o seguinte: vocês serão separados. É daí que vem a palavra santidade, vem de separados. Então vocês serão um povo santo, de propriedade exclusiva minha. E em terceiro lugar, vocês serão um reino de sacerdotes. Ou seja, o que é um reino de sacerdote? Um reino de pessoas que me servem. O sacerdote era aquele que servia ao Senhor no tabernáculo. Então ele vai dizer o seguinte: vocês serão um reino de pessoas que me servem. Vocês serão os mediadores da graça de Deus. Ou seja, era o sacerdote que fazia o sacrifício diante de Deus para que Deus perdoasse o povo. Então ele está dizendo o seguinte para o povo: vocês serão os mediadores da graça, ou seja, através de vocês o mundo vai receber a minha graça. Através de vocês o mundo vai me conhecer. A promessa para Abraão era o seguinte: através de vocês serão abençoadas todas as famílias na terra. Então, esse povo, que é o povo de Abraão agora, eles são um reino de sacerdotes e através deles, Deus abençoará toda a terra. Então ele está dizendo o seguinte: vocês serão um povo exclusivo meu, separados, santos, não se envolverão com as práticas desse mundo, desses povos ao seu redor, e vocês serão um reino de sacerdotes, vocês me servirão e farão com que o mundo conheça a minha graça. Lembrando que Israel não fez nada para merecer ser esse povo exclusivo, esse povo protegido, cuidado, separado. Israel não fez nada, Israel não era boa, o povo não era bom. Deus escolhe Israel porque ele é soberano e ele decide escolher, independente de se Israel é pequeno, se Israel é falho, ele escolhe esse povo na sua soberania e na sua graça e dá o privilégio para esse povo de ser o povo dele, que vai fazer com que o nome dele seja conhecido por toda a terra. Esse povo que vai fazer com que o mundo conheça a salvação em Deus, a graça de Deus. Então, essa é uma graça de Deus escolher esse povo. E quando Deus ele coloca essas condições, ele falou: eu faço essa aliança com vocês, essa é a minha parte, como num casamento, cada um se compromete com algo, Deus se compromete em ser o Deus deles, só que ele diz: vocês precisam cumprir essas 3 coisas. E a Bíblia diz, no capítulo 19, versículo 8, na primeira parte, diz que ao ouvir isso, o povo diz o seguinte: ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então o povo se compromete. Eles poderiam
decidir, não, Deus, nós não queremos cumprir isso daí. Queremos ser um povo normal, não queremos ser um povo exclusivo, queremos nos envolver, não queremos te servir. Então, o povo poderia escolher não fazer essa aliança. Porém, a Bíblia diz que todos eles decidem em uma voz só, a dizer, tudo que tens falado, faremos. E a aliança estava feita. Então agora Deus tinha uma responsabilidade com aquele povo e o povo tinha uma responsabilidade com esse Deus. Então agora, esse povo que se tornou propriedade exclusiva de Deus, eles vão agora ter que receber leis para que essas leis conduzam eles a viverem em santidade e para que essas leis façam com que realmente eles tenham um caráter de povo exclusivo de Deus, caráter de um povo separado, né? Então nada diferenciava ele dos outros povos, a não ser que eles recebessem leis diferentes das leis dos povos. Então essas leis que tornarão eles agora um povo exclusivo, essas leis que tornarão eles um povo diferente dos outros povos. Então Deus agora vai dar leis a eles para que eles sejam esse povo exclusivo de fato. Moisés então ele sobe no Monte Sinai, e ali ele passa 40 dias naquele monte, recebendo as instruções de Deus, recebendo os mandamentos, e é onde nós conhecemos como os 10 mandamentos, ou decálogo. Então quando você ouvir decálogo, você sabe que é os 10 mandamentos. Então, ao ouvir sobre os 10 mandamentos, ao serem instruídos por Deus durante 40 dias, Moisés vai descer agora do monte para ler os mandamentos, as instruções de Deus ao povo. Além dos 10 mandamentos, que são essas leis que vão fazer com que o povo seja diferente, separado dos outros povos, eles recebem várias outras leis civis e religiosas ou cerimoniais, né? Então, no Antigo Testamento nós vamos ver o decálogo, os 10 mandamentos, que vai trabalhar a moral do povo, a separação, a santidade do povo. E temos várias outras leis que vão conduzir eles como nação. Então, leis que vai falar sobre relacionamentos, leis que vão falar sobre o convívio civil com outras pessoas, com vizinhos, com estrangeiros, né? Leis civis para o povo de Israel. Por isso, e aí que vale a pena te explicar, por isso que existem algumas leis de caráter moral no Antigo Testamento, que elas são replicadas no Novo Testamento, que elas são para a nossa vida. Mas existem leis que a gente traz os princípios delas, mas elas não são leis para nós. Por quê? Porque são leis civis para o andamento de um povo que vivia no deserto, então vai ter leis até de como defecar, até como ir no banheiro. Por quê? Porque o povo precisava, era o começo de uma nação. Então eles precisavam de leis sobre prisão, sobre assassinatos, né? Hoje nós temos as nossas leis no Brasil. E eles tinham a lei deles como nação. Então tem algumas leis do Antigo Testamento que elas são de caráter civil para a civilização de Israel, para a civilização daquele povo. E existem as leis cerimoniais, ou seja, leis sobre sacrifícios. Quando você for sacrificar um cordeiro, vai ser desse jeito, o sangue vai ser assim, não coma o sangue. Vai então ter leis cerimoniais. Mas nós não fazemos cerimônias como Israel. Nós não sacrificamos como Israel, não precisamos mais. Jesus já foi o cordeiro morto que sacrificou por nós. Não tem mais. Então nós não precisamos também seguir as leis cerimoniais do Antigo Testamento, leis sobre cerimônias. Então, as leis de caráter civil, de convívio entre o povo de Israel, elas são para o povo de Israel. As leis cerimoniais são para os judeus, aqueles que seguem a religião judaica. Mas para nós cristãos, do Antigo Testamento nós tiramos, em primeiro lugar, as leis morais, né, aquilo que tem a ver com a moral do homem, não tem a ver com a nação e nem com as cerimônias, mas tem a ver com moral. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Isso é moral. Isso eu sei que é certo mesmo estando no Brasil, né? E os princípios, então vão ter muitas leis que nós não precisamos seguir elas eram para o povo de Israel, mas há princípios de amor ao próximo, princípios de amor a Deus,
então eu sigo princípios, mas eu não sigo as leis. Por isso que depois, lá no Novo Testamento, Jesus ele vai reafirmar algumas leis, explicar algumas leis, né? Trazer o verdadeiro sentido, os verdadeiros princípios da lei, né? E ele não vai repetir então as leis que eram simplesmente cerimoniais ou civis para aquela nação. Então é necessário que você entenda isso, porque se nós tentarmos ler o Antigo Testamento e obedecer as 600 leis que tem ali, nunca conseguiremos e nos tornaremos judeus. E não fomos chamados para ser judeus, não vivemos lá naquele contexto, né? Temos que trazer só os princípios daquilo que Deus ensinou para eles, para o nosso coração, e as leis que foram repetidas por Jesus, explicadas por Jesus, as leis morais, temos que trazer sim então para a nossa vida. Então essas leis tornarão esse povo um povo exclusivo, separado. Quando Moisés está recebendo essas leis, o povo está lá embaixo no deserto. Voltando aqui para Moisés. Todas essas leis que eu falei, Moisés está recebendo lá no Monte Sinai, lembra? Ele está 40 dias lá e o povo lá embaixo. Só que Moisés começa a demorar. Moisés começa a demorar. E o povo pensa o seguinte: cadê esse Moisés que nos tirou do Egito? Ele não aparece. Sabe o que o povo decide fazer? Lembra que eles acabaram de sair do Egito? Viram um monte de deuses lá. Lembra da aula lá das pragas? Então, eles acabaram de sair do Egito. Eles acabaram de ver a idolatria, a adoração a falsos deuses para tudo quanto é lado. O que eles decidem fazer quando Moisés demora? Eles decidem, sabe aquele ouro que o povo do Egito deu para eles quando eles saíram? Lembra na aula que nós vimos que quando eles saíram do Egito, Deus fez com que o povo entregasse brincos, objetos, roupas. Eles saíram ricos do Egito. Lembra que o povo do Egito deu tudo para eles? Eles decidem fazer um falso Deus para eles agora. Exatamente. O povo de propriedade exclusiva de Deus, que tinha acabado de dizer sim, nós não teremos outros deuses, eles decidem fazer outro Deus para eles. E eles, então, tiram os brincos, tiram as argolas, tiram todo aquele ouro que Deus tinha feito o egípcio dar para eles. Eles dão para Arão, que era o porta-voz de Moisés ali. Arão derrete aquele ouro e faz um bezerro. E eles olham para esse bezerro e dizem: esse é que nos tirou do Egito. Eles não estavam simplesmente substituindo Deus. Eles estavam substituindo Moisés. Não tinha Moisés mais, eles constroem um guia para eles. Né? Eles não entenderam que eles eram sacerdotes e eles tinham acesso a Deus. Eles achavam que quem dava acesso a Deus era Moisés, mas não. Eles se esqueceram que Deus chamou todos eles para serem sacerdotes, para terem relacionamento com Deus. Né? E eles constroem então um bezerro de ouro. E eles adoram aquele bezerro de ouro e dizem: nossa, foi você que tirou a gente do Egito. Eles tinham acabado de sair do Egito. Eles tinham cruzado o Mar Vermelho, adorado ao Senhor. Tinha experimentado coisas grandiosas há 2 meses. Porém agora Moisés demora para trazer a lei, para descer, e eles acham que Moisés sumiu. Senão vamos construir um Deus para a gente. Quando Moisés volta, que ele desce, ele e Josué, que está com ele, ajudante dele, e quando ele desce do monte, ele está com as tábuas que o próprio Deus escreveu na pedra, os 10 mandamentos. E ele está com aquelas pedras na mão e ele olha o povo cometendo idolatria. Eles tinham acabado de fazer aliança. Fazia poucos dias que eles tinham feito aliança. E Moisés ele fica tão irado que ele joga aquelas tábuas de pedra no chão e elas quebram. Quando acontece isso, Deus propõe destruir aquele povo. Deus fala para Moisés: vou destruir. Eu vou destruir, a partir de você eu vou fazer a grande nação que eu prometi para Abraão. Porque Moisés era descendente de Abraão, então Deus estaria cumprindo a sua promessa. Deus fala: vou destruir esse povo e vou fazer a promessa através da tua vida. E aí Moisés intercede pelo povo e diz: lembra do que o Senhor prometeu a Abraão e tal, intercede pelo povo, e Deus decide ouvir Moisés. Você vê a amizade de Deus com Moisés ali e decide então ter misericórdia daquele povo. Então, diante disso, aquelas tábuas se quebram, Moisés fica irado, mas ele roga a Deus e diz: Senhor, a gente precisa que o Senhor continue com a gente. Deus fala: não, eu envio um anjo para vocês. Não, o Senhor nos tirou de lá,
O Senhor falou comigo, o Senhor tem que nos acompanhar. E Moisés conversa com Deus ali, e Deus fala, então vamos construir de novo os 10 mandamentos. Só que Deus fala, dessa vez eu não vou escrever. Dessa vez não vou escrever, dessa vez escreve aí. E as segundas tábuas da lei, Moisés escreve, né? E essas tábuas são colocadas dentro, então, da Arca da Aliança. É feita uma arca de ouro, né? De madeira, e revestida de madeira com ouro, né? E dentro dessa arca é colocado, então, as tábuas da lei, as tábuas do decálogo, né? Dentro da arca da aliança que Deus fez com os homens. E nessa arca, nesse lugar, a presença de Deus estaria, né? E ao falar sobre isso, nós entramos então no tabernáculo. O tabernáculo ele foi instituído por Deus, né? O tabernáculo seria uma espécie de grande barraca mesmo, móvel. Era um santuário móvel, uma tenda, um templo móvel, né? Então quando Israel parava para acampar, eles armavam aquela tenda muito grande, e naquele lugar, essa tenda era separada em 2 lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. O lugar santo é onde ficava o candelabro, que era onde vai as velas, a luz, né, que ilumina aquele lugar. Então o candelabro de ouro, a mesa dos pães, onde eles colocam os pães da presença, e o incensário, o lugar do incenso, né? Então tem ali o incensário, o lugar de incenso, o candelabro, a mesa que vai os pães. Então esse é o lugar santo. E há uma cortina, um véu, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ou do santo dos santos. Esse lugar santíssimo, o santo dos santos, é onde ficará a Arca da Aliança. E o único que vai poder entrar nesse lugar, uma vez por ano, é o sumo sacerdote. Veremos isso na aula de Levíticos. Então, nesse lugar ficará a Arca da Aliança. A presença de Deus está ali. Dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei. Então, o tabernáculo, ele traz o sentido de que Deus habitará. O tabernáculo é isso, eu habitarei no meio do povo. Então, a parte mais importante do tabernáculo é que Deus escolheu habitar ali através do tabernáculo. Lembrando que não havia, o Espírito Santo não habitava nos cristãos, não habitava nos crentes naquele tempo. A presença de Deus, Deus escolheu que a presença dele estaria ali naquele tabernáculo. E então ele disse, olha, eu tabernacularei, ou eu vou tabernacular no meio deles. E o tabernacular é habitar. Então eu habitarei. O tabernáculo é um habitat, um lugar, né? E ele disse, olha, eu vou habitar no meio do povo. Então o tabernáculo ele tinha que ser no meio. Toda vez que eles acampassem, habitava no meio, colocava o tabernáculo e as tribos em volta do tabernáculo. O tabernáculo, a presença de Deus ficava no meio da tribo. Então em Êxodo 25 nós vamos ver isso, né? Deus falando, olha, eu habitarei no meio deles. E no capítulo 29 nós vemos Deus falando, eu habitarei no meio deles e eu serei o Deus deles, né? Então através do tabernáculo Deus estará com o povo. Não será apenas um Deus que as pessoas adoram lá, mas Deus estará presencialmente no meio desse povo através do tabernáculo. E óbvio, é claro, que isso está apontando para Jesus. Nós veremos depois que lá em João, capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou no meio do povo, e tabernaculou no meio do povo. Ou seja, Jesus ele será a própria presença de Deus no meio de nós depois, lá no Novo Testamento. Então, na verdade, estava sendo apontado para Jesus. Quem é Emanuel? E quando Deus promete a Maria, Jesus, ele diz o seguinte, e ele será chamado Emanuel, que significa o Deus presente conosco, Deus habitando com a gente. Então, na verdade, tudo isso está apontando para Jesus, está apontando para o sentido de que um dia Deus vai habitar em carne e osso no meio do seu povo, através de Jesus. Então tudo está sendo apontado para Jesus. O tabernáculo será substituído por Jesus. Ele é aquele que tabernaculou no meio de nós,
aquele que habitou no meio de nós. A presença de Deus estava nele. E nós veremos depois que nele não há mais separação, não há mais véu que separa a presença de Deus. Lembrando que a presença de Deus estava no Santíssimo, no lugar do Santo dos Santos, estava ali, mas tinha um véu que ninguém podia entrar. Se entrasse, morria. Se entrasse no Santíssimo, cruzasse aquele véu, morria fulminado na hora. Não podia. E só em Jesus nós temos acesso livre à presença de Deus. Então ali no tabernáculo, Deus estava naquele lugar, na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, estava morando no meio deles, habitando no meio deles, mas eles não podiam acessar a presença de Deus, porque Deus era santo e não podia qualquer pessoa entrar ali, a não ser o sumo sacerdote, depois de purificação, depois de se lavar, depois de passar por todo um processo. Então, concluindo, o resumo de tudo isso que vemos hoje, dessa aliança que Deus fez com o povo, nós entendemos uma coisa. Esse povo não foi escolhido porque são bons. Eles não foram escolhidos porque são bons. Nós vemos aqui que é um povo, na verdade, muito falho. Deus escolheu eles só por graça, né? Em segundo lugar, nós vemos que toda ação tem consequências. Toda ação tem consequências. Foi feita uma aliança e a quebra desse pacto traz consequências. E nós vemos, e você vai ler com calma, e você vai ver que aqueles que se rebelaram contra Deus ali com aquele bezerro de ouro, eles foram engolidos. Aqueles que causaram essa divisão no meio do povo, eles foram engolidos pela terra, eles foram mortos, eles e suas famílias. A quebra de aliança sempre traz consequências. E Deus fez essa aliança com o povo. E agora o convite era para que eles não quebrassem mais essa aliança. Deus foi misericordioso, cumpriu a parte dele, mesmo que o povo não cumpriu a parte deles. Era uma aliança. Toda aliança exige duas partes. E esse povo precisava, meu irmão. Eles precisavam ser um povo exclusivo, separados. Porque dependia desse povo conservar o nome de Deus, desse povo fazer o mundo conhecer a graça de Deus. Por quê? Porque esse povo tinha que ser puro, para que dele nascesse o Messias, o Salvador, aquele que salvaria toda a humanidade. É assim que todas as nações da terra serão abençoadas, através de alguém que vai nascer do meio desse povo. Então eles tinham que ser um povo separados. E Deus, por sua infinita graça e misericórdia, escolhe esse povo pecador. Mas esse povo precisa honrar a aliança que fez com Deus. E assim nós terminamos a última parte, então, de Êxodo. Na aula que vem nós entramos em Levíticos, onde nós veremos então como era todo esse processo do tabernáculo, dos sacrifícios, como que o povo foi chamado à santidade, como que o povo foi instruído a viver de maneira pura diante do Senhor. Então veremos todos os sacrifícios que eram feitos, todas as ordenanças que foram dadas aos levitas ali. Veremos na aula que vem. Hoje entendemos que Deus separou um povo e está fazendo deles agora uma grande nação, exclusiva, santa e sacerdotal. Bem, até a próxima aula.